paz do Senhor, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E hoje nós vamos falar como estabelecer uma paz permanente e duradoura na vida. E nós vamos fazer isso baseado na vida do rei Josias. Meu nome é Thaís Vasconcelos e aqui nesse canal eu vim servir quem precisa ouvir. E meu texto hoje, essa mensagem, ela é voltada para aquelas pessoas que estão com o coração fragilizado. Aquelas pessoas que deitam para dormir, mas a voz da mente não silencia, o corpo chega a ter dor. De tanto choro, de tanta tristeza. Tem uma esperança. E só para você assim entender o contexto do rei Josias, né? Israel estava com um decreto de destruição sobre ele. E o Senhor tem avisado rei após rei, geração após geração, que vocês precisam se converter, e aquele povo não se convertia. E Josias, ele vira rei aos 8 anos de idade. A vida dele está registrada em 2 Crônicas 34 e 35. E ele tem os seus pais, né? O seu pai e o seu avô, direto ali. Eles não seguiram os caminhos do Senhor, mas por algum motivo ele assume o trono aos 8 anos de idade e aos 16 anos ele começa a sua busca pelo Senhor. E a busca pelo Senhor na vida de Josias faz dele um dos últimos reis de Israel antes do exílio babilônico. E ele acho que foi o último rei que serviu ao Senhor antes do exílio. Eu precisava confirmar essa informação, mas quase certo que ele foi o último. E Josias, ele, quando começa sua busca pelo Senhor, ele começa em Jerusalém fazer uma reforma. Ele começa a destruir os altares idólatras, ele começa a destruir os altares de Balaim, ele destrói altar de incenso, ele destrói poste sagrado, ele queima os ossos dos profetas desses outros, vamos dizer, outros deuses. E ele espalha cinza em cima do que ele queima. E se tinha cavalo e carruagem que estava consagrado pelos antecessores a ele, a outros deuses, ele ia lá, matava, queimava. Ele acabou com tudo que não era consagrado e dado honra e glória ao Senhor. A outra reforma que ele fez, ele se propôs a fazer a reforma do templo do Senhor. E aí, durante essa reforma, eles encontraram o livro da lei e foram lá e leram o livro da lei para ele. E ele ficou desesperado. Ele simplesmente rasgou as vestes, pranteou na presença do Senhor e clamou misericórdia. E mandaram lá consultar o Senhor. E na consulta que fizeram ao Senhor para ele, o Senhor confirmou. Falou, realmente eu vou vir com destruição nessa nação porque adoraram outros deuses. Porque não me obedeceram, não foram fiéis à minha aliança. Mas porque Josias se humilhou na minha presença, ele vai morrer, ele vai ser sepultado em paz. Os olhos dele não verão tudo aquilo que eu vou trazer de destruição para esse povo. E o Senhor fala e o Senhor cumpre. E no período de vida do rei Josias, ele promoveu um avivamento. Eu querendo embargar a voz quando o assunto é avivamento. Porque ele pegou o livro da lei, montou uma comitiva e mandou essa comitiva rodar a nação, rodar o reinado, ensinando os decretos da aliança. Ele renovou, restaurou a aliança com o Senhor no tempo do reinado dele. Tanto que fala que o povo buscou o Senhor durante seu reinado. Ele ensinou para o povo, restabeleceu a festa da Páscoa. Tanto que a palavra fala que desde os dias de Samuel não havia sido comemorado, festejado daquela forma, né? Então ele restaura, né, as coisas que alegram o coração do Senhor, porque foi o Senhor que instituiu a Páscoa, né, a libertação do povo do Egito. E após a sua morte, fala que Jeremias celebrou, fez um canto em sua honra e homenagem. Então ele foi uma pessoa que sua morte também foi sentida pelo povo. E o primeiro passo que nós vamos destacar na vida de Josias é a respeito do seu posicionamento implacável de destruir os altares. E isso é um exemplo que deve ser perseguido hoje nas nossas vidas, né? Naquele tempo eram altares idólatras que sacrificavam crianças, que sacrificavam pessoas, era terrível a situação de Israel naquele tempo. E hoje nós temos altares idólatras também no nosso coração. E esses altares podem ser diversas coisas. Pode ser relacionamento, pode ser filho, pode ser vício, pode ser questão financeira, pode ser a devoção a homens e mulheres canonizados pela Igreja Romana, pode ser... Tem muitas coisas, mas não é fácil nós nos convencermos de que nós estamos debaixo de um altar idólatra, vamos dizer assim. E esse altar, em um sentido figurado, um objeto de intensa devoção ou adoração. Primeiro começou por Jerusalém, né? E depois fala que ele destruiu todos os altares em todo o território de Israel. Então ele começou ali onde ele estava e ele foi estendendo aquilo. E nós devemos ser assim também.
nossa vida, ela tá repleta de coisas que nos roubam de adorar ao Senhor. Então, seja ela rede social, seja uma dedicação à vida profissional, não são coisas ruins necessariamente, mas aquilo que nos rouba o tempo, a atenção, a devoção, a dedicação ao Senhor, já é um altar que precisa ser derrubado na nossa vida. Não é uma coisa fácil de fazer, existe um nível de dificuldade nisso, e nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. Por isso que nós precisamos também nos dedicar à leitura da palavra, à oração, ao jejum, para fortalecer essa comunhão com o Espírito, porque Ele vai nos direcionar naquilo que nós precisamos derrubar. Tanto que Jesus fala bem assim, ó, em João 16, de 7 a 9. Eu vos afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá. Mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós precisamos fortalecer o nosso relacionamento com o Espírito. Precisamos ser obedientes, porque não vai ser fácil ser confrontado por ele em cada altar que a gente vai encontrar na nossa vida. Mas nós precisamos ser implacáveis e intolerantes para não manter esses altares na nossa vida. Porque senão a gente vai continuar com... Já viu o cupim comendo madeira? A gente vai continuar sendo minado, tendo nossa energia. Em vez de agradar ao Senhor, obedecendo a Ele, nós vamos nos destruirmos com coisas que a gente vai sacrificar, né? Vamos literalmente ser sacrificados pela desobediência. Há um exemplo disso muito forte na Bíblia, que é o rei Saul, já que nós estamos fazendo um duelo de reis. O rei Saul, né? Samuel falou, vai lá e destrói todo mundo. E ele não destruiu todo mundo, ele volta com o rei lá como troféuzão de guerra, né? Pra se gabar, pra fazer bonito. E aí ele falou, ó, porque você desobedeceu ao Senhor, o Senhor te rejeita como rei de Israel. Então toda vez que nós não somos implacáveis na obediência também, nós também iremos padecer. Então, vamos buscar ao Espírito, vamos obedecer e ser implacável com todo altar. Outra coisa que ele fez foi restaurar o templo. E o templo era o lugar onde a casa do Senhor. É o local onde a arca estava e os sacrifícios e a adoração, a remissão dos pecados. Tudo era ali naquele lugar. Então, nós também precisamos restaurar nas nossas vidas o amor à igreja. Nós hoje temos sido minados, né, na cultura do desigrejamento. Às vezes é tão mais fácil para nós, tão menos desgastante nos isolarmos em casa e falar, eu tenho a minha fé em Deus, eu faço as minhas orações, mas como que você vai ser polido pelos irmãos? Como é que ferro vai afiar ferro você isolado na sua casa? Então nós precisamos também, toda pessoa, depois de Jesus, foi instituído discípulo. Então eu e vocês somos discípulos. E qual que é o propósito do discípulo? É ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Thaís, eu não sei onde é o meu propósito. O seu propósito está escondido na sua maior dor. No meu caso, eu era viciada em pornografia. Hoje em dia, quando eu abro minha boca pra dizer, o Senhor me restaurou, me libertou de pornografia, sempre tem alguém que entra em contato comigo e fala, tá, eu tenho algum problema, tá, me ajuda, tá, por onde eu começo? Então, assim, não tem muito segredo. Onde estava a sua maior dor, sua maior dificuldade, sua maior humilhação, sua maior tristeza, o Senhor vai te ajudar para levantar pessoas, para levar outras pessoas que se identificam com você até a presença dele. Então, restaure o amor à igreja, não ceda à cultura do desigrejamento. E há uma recompensa para todos aqueles que amam o Senhor. Davi, o Senhor fala assim para ele decide que ele quer construir um templo para o Senhor. E o Senhor fala, eu nunca pedi isso para homem nenhum, mas já que você se propôs a fazer isso, eu vou te colocar entre o seu nome, entre o nome dos mais famosos dessa terra. Eu não tenho certeza se é exatamente dos mais famosos, mas é algo nesse, homens mais importantes da terra, tá? E aí a falta de cuidado e a falta de zelo com a casa do Senhor também tem consequências. Depois que o povo vai para o exílio babilônico e volta, o pessoal vai lá, reforma as suas casas, e aí fala assim, Ageu 1:5, Ageu 1:2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma que ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Aí o Senhor fala assim lá no capítulo 1, versículo 5 e 6. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, olha a consequência. Veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem e não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. E quantos de nós, e quantas pessoas não têm vivido nessa situação de produzir e não render, está sempre em estado de sobrevivência? Eu
Recomendo vocês a lerem o livro de Ageu. Ele tem 2 capítulos e ele fala muito essa questão de vocês descuidaram da minha casa, mas depois que o povo se volta para a casa do Senhor, tem muitas bênçãos citadas ali. Tanto que em Ageu 2:9 fala assim: a glória deste novo templo será maior do que a segunda, do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Então, enquanto o inimigo ele quer te afastar do templo, ele quer te enfraquecer, porque as portas do inferno, ele só vence quando o povo tem mentalidade de desigrejado. Quando tem a mentalidade, não vou na igreja porque eu tenho a minha fé, eu tenho aqui a minha direção. Não cede a isso não, porque isso é uma seta. Você tá ferido, vai ferido mesmo. O Senhor vai fazer você crescer, desenvolver, vai te curar, vai te tornar melhor se você ceder, se você prevalecer contra essa ferida. Então, vá, permaneça. Se não for possível permanecer na mesma igreja, procure outras ou aonde tem alguém que vai te ajudar a você se levantar. Mas não desista do templo, da casa do Senhor. E o terceiro ponto, onde nós vamos ver a vida de Josias, é que durante a reforma do templo, veja que todas essas coisas acontecem quase que simultaneamente, tá? Então, você não precisa fazer um passo primeiro pro outro. Não, enquanto você está procurando, vasculhando a sua vida, quais são os altares a ser derrubados, vai e restaura o teu amor pela igreja logo. E aí o terceiro ponto é, se expõe à palavra de Deus, porque é ela que levou Josias a se colocar em pranto, se humilhar na presença de Deus. E o decreto que teve, a história nós conhecemos, né, que é o exílio babilônico, que destruiu tudo, arrasou, não deixou nenhum templo em pé. Ele não aconteceu no tempo de Josias, porque ele foi lá e se humilhou. E daí fala bem assim aqui, ó. Agora, porém, declara ao Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o seu Deus, para o Senhor, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e arrepende-se e não envia desgraça. Então o Senhor revoga no reinado de Josias todo aquele decreto, né, de destruição, e assim como é nas nossas vidas, porque o Senhor, Ele se compadece do arrependido, e a gente tem que ter esse comportamento, essa situação no nosso secreto, rasgar o nosso coração, prantear: Senhor, olha, me ajuda, me perdoa por ter colocado esse altar na frente do Senhor, e de agora em diante eu não vou mais me distrair com isso. Eu tô rindo e eu quero chorar ao mesmo tempo, porque o Senhor pediu pra eu fazer isso com política. Talvez quem tá vendo o vídeo não me conheça muito bem, mas quem me conhece sabe que, eu acho que eu nunca me candidatei a vereadora ou qualquer coisa no sentido, porque o Senhor nunca deu essa direção na minha vida. Mas como eu desejei que o Senhor me desse a oportunidade de ser uma assessora parlamentar ou algo do tipo, porque meu Deus, eu não queria ser uma pessoa desinformada de política. E aquilo era um altar do Senhor na minha vida, aquilo era uma coisa que estava roubando a atenção que o Senhor queria que eu tivesse olhando para Ele, mais do que a política. Nossa, uma disposição para ler notícia, mas a leitura da Bíblia não acompanhava, sabe? O mesmo conhecimento, mesmo. Então, em 2 Crônicas 34, de 26 a 28, fala assim: diga ao rei de Judá que o enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ele ouviu. Já que você abriu o seu coração, você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as vestes, chorou na minha presença, eu o ouvi. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Os seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre esse lugar e sobre os habitantes. Então levar essa resposta ao rei. Então, ao levarmos uma vida, né, na presença do Senhor, se humilhando diante dele, clamando a misericórdia dele, ele também vai levar a nossa vida a uma vida de paz, uma vida de livramento, uma vida de... E Jesus disse bem assim: deixo-lhes a paz e a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Então não perturbe os seus corações e nem tenham medo. Então, se nesse momento a sua vida está um piseiro geral, busca o livro da lei, busca a Bíblia, se exponha a ela, rasgue o seu coração no seu momento secreto com Deus, restaure o local de adoração ao Senhor, derrubando todos os itens. Essa mensagem ela poderia ter sido invertida na lógica dela, mas ela tem que ser feita simultaneamente. E o Senhor vai te recompensar. Seus problemas vão mudar, eles não vão permanecer os mesmos, mas o Senhor vai te dar também uma capacitação para você lidar com os problemas de uma forma diferente. Você vai ser empoderado pelo Espírito Santo e você vai alcançar, além de paz, vitória com a sabedoria que o Espírito vai te dar.
Deus abençoe a sua vida. Se você tem alguém também que precisa pôr a casa em ordem, arrumar esse piseiro que tá vivendo, envie esse vídeo para essa pessoa, curte o vídeo para o YouTube entender que ele é relevante, se inscreve no canal para me ajudar a ele crescer e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.